Muita gente me pergunta se tem lugar para homem no feminismo. E a resposta, ela parece muito clara, mas eu acho bom a gente separar em diversos tópicos para entender que lugar é esse. O cara que quer ajudar o mundo a mudar, não adianta ficar falando sobre feminismo. Querido, não é sobre você. Não é sobre a sua vida, sobre a sua realidade, sobre a sua vivência. Então o que você fala? Você fala sobre ser homem. Homens entendem sobre ser homens. E aí você leva isso pro bar, você leva isso pro WhatsApp, você leva isso pro seu grupo de amigos. Você fala pros seus amigos que as namoradas não podem ser chamadas de loucas. Você fala que eles não têm direito de mandar na vida delas, nem na roupa, nem na cor do batom, nem nada do tipo. Você lava a roupa, lava a louça, limpa a sua casa. Para de achar que sua mãe tem obrigação de fazer as coisas por você. Para de achar que sua namorada tem obrigação de agir como a sua mãe um dia foi ensinada que deveria agir. Então esse é o primeiro passo, assim. Você quer ajudar o feminismo? Vai limpar sua casa. E não adianta falar, eu tenho uma empregada. Não importa quanto você paga pra ela. É uma mulher sendo subutilizada. Ela podia muito mais do que isso. Então, se você não quer fazer, não faça com que uma mulher faça o seu serviço. Passo 1. Faça as suas coisas. Limpe sua sujeira. Segundo momento. Um cara pode falar de feminismo por aí? Pode. Entre os amigos dele, no dia a dia. É uma coisa normal. Qualquer assunto poderia ser tratado dessa forma. O que a gente não pode achar é que o homem tem que fazer uma palestra em um grande evento e juntar vários homens para falar sobre a situação da mulher. Não. Discutir sobre feminismo todo mundo pode, porque é uma ideia que precisa ser discutida, que precisa ser trabalhada, que a gente precisa entender cada vez melhor os conceitos. Ponto. Você não tem que estar na frente de nada, recebendo palminha e louros por causa disso. Porque cada vez que uma mulher fala de feminismo, cada vez que eu chego num lugar e vou falar sobre feminismo, a reação é a mesma. Ai, que chata. Pois é. Eu, mulher, falando sobre isso, sou chata. Você, homem, falando sobre isso, é um cara muito legal. E aí a gente entende que é aí que o feminismo tem que trabalhar. A gente não pode ficar falando que uma mulher que fala sobre seus problemas é chata, e quando o cara fala sobre os problemas, ele é um cara legal que tá mudando o mundo. Concorda comigo? Então esse é o segundo passo. Você pode falar sobre o feminismo e tentar entender melhor e criar grupos de discussão com seus amigos e de estudo. O que você não pode é ficar na frente recebendo palminha. Terceiro, no mercado de trabalho, a mulher ainda é tratada de uma forma horrorosa. A gente ainda ganha menos, a gente ainda é desprestigiada, a gente ainda ouve que a gente deu pra alguém pra chegar em certos cargos. Então, toma cuidado com a maneira que você leva o feminismo no mercado de trabalho. Se você é da publicidade, por exemplo, cada vez que você fala que você entende sobre feminismo e está à frente disso, está dizendo 1000 coisas sobre o seu trabalho. Sendo que este trabalho poderia ser de uma mulher. Você poderia falar que acredita que as mulheres estão mais aptas a criarem campanhas para mulheres. É um negócio bem óbvio, na verdade. A gente entende outras mulheres, a gente olha para outras mulheres de uma maneira que um cara não consegue olhar, porque não tem a vivência que a gente tem, as relações que a gente tem. Então, cada vez que você tá à frente, cada vez que você fala, não, pode deixar que eu faço, que eu falo, que eu penso, que eu... Cadê o feminismo? Porque o feminismo é abrir as portas. É dar a chance de mulheres participarem de um mundo que é basicamente masculino. E não faz muito sentido você pegar esse mundo que você acredita representar e pegar pra você. E fechar as portas e continuar deixando as mulheres no cantinho delas, ali na cozinha, enquanto os homens estão à frente discutindo assuntos importantes como o feminismo, como a nossa vida. Porque é isso. Cada mulher que luta pelo feminismo tem uma história. E é uma história de lágrima, é uma história de sangue, é uma história de suor pra caramba.
E não importa se essa mulher tá em todas as manifestações ou se ela tá discutindo em casa apenas. Ela tá fazendo a parte dela, ela muda o mundo dela, ela muda o entorno dela todos os dias. E é difícil. Porque a gente é chamada de chata, porque a gente não é aplaudida, a gente não ganha biscoito, a gente não ganha louros, a gente não ganha medalhas, ninguém passa a mão na nossa cabeça. A gente só ganha uns xingos diferentes. Só isso. E a gente gosta de ser aplaudida, e a gente gosta de ganhar uma grana, e a gente gosta de ter novos clientes, e a gente gosta de pensar em coisas incríveis, e a gente gosta de ver o mundo mudando e poder falar, eu faço parte disso. Então, quando você, homem, acha que pode ir pra frente, ir pra linha de frente e falar sobre o que a gente faz, é de um egoísmo sem fim. Porque você não tá falando sobre algo que você participa. Você tá falando algo sobre o que a gente fez. Você tá contando uma história que você assistiu. Será que quem deveria contar essa história não são as minas? Que estão vivendo, que estão construindo, que estão fazendo de verdade essa história acontecer? Mas e aí, o que o cara pode fazer? O cara pode contar a história dele. Do papel do homem. O que é ser homem hoje? Como lidar com a masculinidade? Como lidar com as imposições? Como mudar o que existe hoje? Como mudar o mercado de trabalho? Lembrando que quem está no poder são os caras. Como parar de fingir que a gente não tem privilégio enquanto homens e discutir esses privilégios? Isso é o que faz um cara que quer mudar as coisas. É isso que faz um cara que quer questionar, que entendeu mesmo essa questão do feminismo. O feminismo é a luta por equidade. Primeiro, a gente precisa estar todo mundo no mesmo degrauzinho pra gente conseguir competir. Por enquanto, a gente não tá. Por enquanto, os caras estão aqui em cima, a gente tá aqui. E cada vez que você, homem, acha que por algum motivo a sua fala deve ser levada em consideração, que você merece as palmas, a gente tá aqui ainda. Uma palestra, um curso, qualquer coisa de um homem falando sobre feminismo, mantém a gente aqui. Agora, se você pega esse espaço aqui que você tem porque você é homem e você fala, eu vou trazer 10 minas pra falarem sobre isso, aí você tá fazendo isso aqui. Aí você colocou a gente no mesmo patamar. Aí você disse pros outros caras que eles podem ouvir as minas, que eles devem ouvir as minas, que é com elas que eles têm que conversar, porque elas sabem do que tá acontecendo. Você pode contar uma história que você viu na TV, mas você não viveu aquilo. É tipo um filme, sabe? Você não viveu. Você pode fingir que a história é sua, mas não é. E aí é feio. É feio e é falso. E não soa legal. Porque não é verdadeiro, não vem de dentro. Então por que não, como homem, discutir o papel do homem? Não no feminismo, mas na sociedade. O que é ser homem? Quem é esse novo homem? Você quer ser esse novo homem? Você quer ser o velho homem? Quem era o velho homem? O que diferencia os dois? Talvez seja o momento da gente começar a entender que seria legal ter um movimento de caras. Um movimento em que os caras se juntam para discutir todas as prisões masculinas. Um momento em que os caras começam a olhar um pro outro como pessoas e não como machos. E aí a gente começa a desenvolver um diálogo entre homens e mulheres, estando os dois no mesmo patamar. Antes disso, não vai dar. Enquanto tiver homem recebendo os aplausos que as minas mereciam ganhar, nada mudou. É só você colocando um nome bonitinho para algo que a gente vivencia todos os dias. Alguém pegando todas as coisas que a gente faz, puxando para si. A gente cansou. Não dá mais. Homem pode ter um papel no feminismo, desde que esse papel não seja roubar o que a gente está fazendo. Por favor. Tá soando ridículo. Parem. Apenas parem.